Olá pessoal, aqui é Beatriz, eu sou despachante de vistos, trabalho com processos de imigração, então ajudo pessoas que queiram fazer a sua documentação de imigração para os Estados Unidos em várias etapas diferentes. E hoje eu vou responder perguntas que me enviaram pelas redes sociais. Nas últimas 2 semanas eu tentei fazer um resumo das perguntas e eu vou responder algumas delas. Então vamos lá. Então, o Gustavo me perguntou o seguinte: tenho visto de turista e estou nos Estados Unidos. Gostaria de saber sobre o que acontece se eu ficar no máximo 4 ou 5 meses ilegal e voltar para o Brasil. Terei que cumprir a penalidade de 3 anos? Porque o que eu me informei é que cai nessa penalidade quem fica ilegal 6 meses ou mais e menos de 12 meses. Então é o seguinte, Gustavo, primeira pergunta então sobre o tempo de ficar legal. Todo o tempo que você fica ilegal nos Estados Unidos está sujeito a algum tipo de penalidade, ou seja, de estar proibido entrar nos Estados Unidos quando você tentar viajar novamente, de ter o seu visto cancelado. Só que existem penalidades automáticas que determinam prazo específico que você fica proibido de entrar nos Estados Unidos. Quem fica mais de 6 meses, então ele fica barrado durante 3 anos. Você não pode tirar um visto novamente. Se você tentar entrar, o seu visto vai ser cancelado. E se a pessoa ficar mais de 12 meses, então ela fica barrada por 10 anos. Então, eles têm o registro das suas entradas e saídas no país. E se você, então, não tiver nenhum tipo de extensão de visto, mudança de status, você ficou fora de status, você está sujeito a essa penalidade. Agora, como que fica essa pessoa que venceu a data dela de autorização, mas não completou 6 meses ainda? Então, a pessoa ficou 4, 5 meses ilegal. O que acontece? Bom, não existe o castigo automático de 3 anos para essas pessoas. Porém, essa pessoa pode ser questionada na hora que ela tentar entrar novamente nos Estados Unidos. Eles podem fazer uma avaliação e proibir você de entrar. Podem cancelar o seu visto. Qualquer período fora de status pode estar sujeito a esse tipo de penalidade. Só que não é automático. Então, vai depender do agente. Tem muita gente que tenta entrar depois e dá certo. Ficou lá 4, 5 meses, tenta ficar certo. E dá certo, né? Mas eu não incentivo, não falo que é uma boa ideia para ninguém ficar nenhum período fora de status nos Estados Unidos, senão você pode, de fato, perder o seu visto, tá bom? Essa foi a primeira pergunta do Gustavo. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Tive um problema no passado, fui preso por porte ilegal de arma, mas isso pode interferir quando eu for tirar o visto americano? Olha só, pessoal, existem uma lista de perguntas, tá, a respeito de segurança quando você vai preencher a solicitação do visto americano. Essas perguntas ali são para garantir, para fazer uma filtragem das pessoas que têm algum tipo de registro criminal, tá? No caso, condenações, um passado criminal. Geralmente eles são mais rígidos nos últimos 5 anos da pessoa, então eles analisam o que aconteceu nos últimos 5 anos. E eles são mais rígidos para determinados tipos de crime relacionados tanto a drogas quanto a violência, se tiver algum tipo de vítima, por exemplo, Maria da Penha, tentativa de assassinato, agressão, enfim. Eles são super rígidos com relação a isso. Vale a pena você olhar aquela lista e verificar se a situação se encaixa, tá? Qualquer tipo de registro pode sim impactar o seu visto, vai ser uma análise deles lá, mas existe essa lista que indica, olha, absolutamente se essa pessoa tem algum tipo desses registros, ela não vai conseguir o visto. Então, dá uma olhadinha naquela lista. Eu não posso avaliar caso por caso, mas existe lá na 10.160 as perguntas que mostram quais são os casos que são absolutamente proibidos mesmo. E deixa aqui no comentário se você quer que eu faça um vídeo específico falando sobre cada situação ali daquelas perguntas de segurança. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou considerar se eu faço esse vídeo ou não, dependendo das pessoas que solicitarem, tá? Outra pergunta, essa foi a pergunta do, qual que é o nome? Juni César, tá? Obrigada pela pergunta, Juni. Olá, boa noite. Vi um vídeo seu no YouTube sobre extensão de visto de turista, inclusive, excelente conteúdo, me ajudou com algumas dúvidas, porém ainda tenho algumas. Minha dúvida, quando o processo é feito de forma online, o prazo também continua sendo de 45 dias antes do vencimento? Ou posso aplicar faltando 2 semanas para o vencimento, por exemplo? Normalmente, após concluir o processo no site, quanto tempo
depois eles marcam a biometria. Isso influencia, por exemplo, se eles agendam a biometria e a foto para depois que já venceu o meu visto? Mesmo eu já tenho um comprovante que sai em 24 horas? Essa pergunta, essa pessoa, Priscila Andrade. Priscila, várias perguntas, vamos lá. O prazo que a gente indica para você fazer a biometria, seja por papel ou seja online, é o mesmo, entre 45 dias e 30 dias antes de vencer. Isso para poder processar tudo adequadamente, para você ter a resposta da biometria e tudo mais, tá? Você pode legalmente fazer até 48 horas antes de vencer o seu prazo, tá? Mas a gente indica que faça com um pouco mais de antecedência. Depois de concluir o processo, quanto tempo depois eles marcam a biometria? Está variando bastante, tá? Esse ano, no final de 2022 e início de 2023, geralmente está demorando 7 dias para processos que estão sendo feitos online. Para processos que são enviados por correio, pode demorar até 30 dias para chegar à data da biometria. Influencia se eles marcarem a biometria depois de vencer o meu visto? Não influencia. O que influencia é a data de envio do seu processo, tá? Espero que tenha ajudado. Quem que é? Priscila Andrada, né? Bom, deixa eu ver o que mais aqui, pessoal. Fiz a minha aplicação para Green Card há 1 ano e 4 meses. Moro nos Estados Unidos, sou casada. Apliquei para o meu filho também, ele vive no Brasil e nossos processos nunca foram atualizados. Qual o prazo máximo para obter uma atualização? Olha, qual que é o nome dessa pessoa? Camila. Camila, você provavelmente já deve ter recebido o protocolo do seu processo. Com aquele número de protocolo, você pode fazer o acompanhamento online do seu processo, tá? O que acontece? Varia demais os prazos. Então, para Green Card, é muito difícil te falar. Eu geralmente falo para o cliente que está fazendo comigo 18 meses. Olha, tem a expectativa de que seu processo vai demorar 18 meses, sendo que a maior parte do tempo é para aprovação nos Estados Unidos. No caso do seu filho que vai fazer fora, então primeiro aprova fora e depois passa para o Centro Nacional de Vistos. Eu, se fosse você, pegava aquele número, acompanhava o seu processo online para saber qual é o estágio, tá? Se você não recebeu nada, isso é uma coisa para se preocupar. Se você não recebeu nenhuma carta da imigração, com nenhum protocolo de processo, aí você tem que correr atrás e verificar o que foi. Mas se você recebeu, você pode fazer esse acompanhamento online. Pode verificar também, no site da imigração existe um site específico que mostra lá a expectativa de prazo para a sua região, porque vai variar de região para região. Então dá uma olhadinha lá, se você tiver alguma dúvida, quiser marcar uma consulta, eu posso avaliar também a sua situação, entre em contato por WhatsApp. Caso eu seja negada a minha extensão de visto, quais seriam as implicações? Caso eu já tenha passado 6 meses. Eu vi na internet que precisa comparecer à corte, teria um processo de extradição. Tá, olha só. Quando eles negam a extensão de visto, vamos supor que eles neguem a sua extensão de visto. O que acontece? Aquela carta é uma carta que marca o prazo onde você já não está mais protegido o seu status nos Estados Unidos. Aí você tem 30 dias a partir da data de recebimento da carta para sair do país, tá? Então, eles consideram essa data final. Então, você recebeu hoje, daqui a 30 dias corridos, você tem que estar fora dos Estados Unidos, tá? Isso significa o quê? Que você não vai ter nenhum tipo de problema com seu visto se você sair dentro desse prazo de 30 dias, ok? Você vai estar coberto, porque você estava esperando, aguardando a resposta do seu processo. Não tem alteração nenhuma, o seu visto não é cancelado. Porém, se você decidir permanecer no país, o que pode acontecer? Pode acontecer deles pedirem, então, uma deportação. Extradição é outra coisa. Extradição é quando alguém está com um processo num país, o governo pede para prender a pessoa e mandar a pessoa para o país para poder ser julgada. É outra situação, não tem nada a ver com esse caso específico. Então, você pode ser deportado, sim. Eles podem mandar para você abrir um processo, marcar uma data na corte e pedir para você sair do país, tá? Essa data na corte você deve comparecer, porque senão é deportação sumária, ok? Quando você vai na corte, você vai conversar com o juiz vai dar um tempo para você sair e você sai. Então, assim, forçar essa situação não é uma coisa muito boa, não é uma coisa muito legal.
Então, faça esse processo legal e se eles pedirem para você sair, você vai precisar sair, para você não perder o seu visto, né? E aí você pode aguardar um tempo e tentar entrar nos Estados Unidos novamente, tá? Não é uma extradição e não é uma deportação tão rápida. Todos esses processos têm todo o devido processo legal, é um processo que muitas vezes demora, que dá tempo de você regularizar a sua situação. Você não vai estar, venceu, eu recebi a carta de negação hoje, amanhã eu estou sendo preso e deportado. Não é assim que funciona. Tem todo um procedimento legal. Mas é bom que você tenha um acompanhamento de alguém que trabalha com isso, tá? De um especialista. Se você recebeu uma intimação da corte, procure um advogado para ele te representar, tá bom? Para que você não tenha complicações maiores, tá ok? Bom, pessoal, essas foram as perguntas de hoje. Eu vou gravar um segundo vídeo para não ficar muito longo. Eu vou gravar mais um vídeo com perguntas e respostas para sair na semana que vem. Vocês vão me mandando aí os tópicos, perguntas que vocês tiverem, qualquer coisa a respeito do que vocês precisam saber. E se vocês precisam de ajuda para resolver algum caso, para dar entrada em alguma documentação, entre em contato comigo, meus contatos estão aqui embaixo. Pelo WhatsApp é o ideal, tem meu telefone e tem meu e-mail também. Tá bom? Se você não segue o canal, segue o canal, por favor. Ativa as notificações que ajuda bastante, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.